A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e na disciplina Hermenêutica Básica. Esse é o segundo AVA da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12, a segunda parte da aula 11. Dentro do assunto da hermenêutica, nós estamos a falar em cada AVA acerca de assuntos relacionados ao nosso livro-texto, que é este que você já tem. E cada aula dupla tem tratado de um capítulo. Somente o capítulo 5 é que nós colocamos como trabalho em grupo, mas você também precisa de ler o capítulo 5. Nós estamos agora nos 3 últimos capítulos, mas estamos a trabalhar nesta AVA com hebraísmo, que é o capítulo 7. Nós já falamos das 3 partes da hermenêutica, que é a bíblica, a material e a contextual, inclusive cada uma delas é um capítulo do livro. E agora nós estamos a trabalhar com o hebraísmo, que é o capítulo 7, que é da página 209 a 259, que você já deve ter lido. E se não leu, por favor, pare a AVA e leia. É muito importante. Nós estamos trabalhando com as características do pensamento e linguagem dos geógrafos, que tem a ver com o seu hebraísmo, especificamente. Mas nós temos o hebraísmo, nós temos os símbolos e tipos, o antropomorfismo, o ampopatismo, os nomes, os números, que nós vamos trabalhar cada uma dessas propostas de característica. Nós vamos agora e estamos agora trabalhando com o hebraísmo, e nós queríamos começar falando sobre o hebraísmo e a expressão idiomática, porque o hebraísmo de fato são expressões idiomáticas, né, que tem a ver com a cultura do escritor. Agora, uma expressão idiomática ou idiotismo é um conjunto de 2 ou mais palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos que constituem a expressão. Então, uma expressão idiomática, ela em si não é o significado da palavra que foi dada. As palavras foram construídas numa frase que é uma expressão e que tem um significado. Assim, sua tradução literal não faz sentido numa outra língua de estrutura analógica, por ter um significado não dedutível do significado dos elementos que a constroem. Então, se você achar uma expressão idiomática da Bíblia, você não pode falar, mas a palavra original significa isso. Não, porque ela está dentro de uma frase, né? Está dentro de uma expressão idiomática. Dessa forma, em geral, é muito difícil ou mesmo impossível traduzir as expressões idiomáticas para uma outra língua, sendo o caso de expressões, como por exemplo, no caso das expressões idiomáticas angolanas, você escrever um texto e colocar assim: e o fulano deu gasosa. O que significa? Quer dizer que ele deu o quê? Um refrigerante, né? Como o brasileiro gosta de dizer, né? Ou algo a beber? Não. Tem um outro significado. Então a gasosa não tem o significado do que ela é. Ela assumiu um significado. Por exemplo, não amaca. O que é não amaca? Não tem problema, mas o que é isso? Né? Isso é uma expressão idiomática. Eu até relacionei aí algumas expressões idiomáticas, né? Talvez para alguns tenha significado, talvez para outros não, porque às vezes até por questão de província, né? Ou até mesmo angolanos que não vivem em Angola podem não conhecer determinadas expressões idiomáticas angolanas, né? Como bolear. Eu me lembro dando aula e falando sobre isso, alguns falaram: o que é isso? E outros falaram: eu sei que é isso, né? Apanhar a pata, né? Calça queima-bilhas, né? Bem cacimbado. Né? Alguns vão falar assim: não, isso não existe para mim, mas isso é uma expressão idiomática em algum lugar, dentro de Angola especificamente. Né? Mas tem outras, assim como teve no tempo dos escritores da Bíblia. Eles também tinham as suas expressões idiomáticas. E é sobre isso que nós estamos a estudar agora, com aquilo que nós chamamos de hebraísmo, que são expressões idiomáticas. Mas nós dividimos o hebraísmo em 4 hebraísmos. É o hebraísmo de posse e poder, o hebraísmo de felicidade e suficiência,
o hebraísmo de contraste e antítese e o hebraísmo de poder e força. Então vamos ver cada um deles. O hebraísmo são determinadas expressões idiomáticas encontradas nas escrituras que registram a forma de comunicação específica dos judeus ou, naquela época, os israelitas. São idiotismos familiares à cultura hebraica de então, da época em que foi escrita, inclusive pode ter significado para uma época e na outra época não tenha mais significado, mesmo dentro da Bíblia, porque a Bíblia tem muitas gerações, tem muitas realidades histórico-culturais. Então são idiotismos familiares à cultura hebraica de então, desconhecido do exegeta, e que não podem ser determinadas a priori, mas somente através de um estudo consciencioso. Né? Então, precisa haver um estudo de fato bem profundo para se entender aquela expressão dada naquela época. Então vamos lá, vamos ver agora cada um desses tipos de hebraísmo, que seriam expressões idiomáticas bíblicas, né? Que é o hebraísmo de posse e poder, o hebraísmo de felicidade e suficiência, o hebraísmo de contraste e antítese, o hebraísmo de poder e força. Vamos começar então com o hebraísmo de posse e poder. O hebraísmo de posse e poder, nós temos, por exemplo, um texto bíblico, está aí Salmo 108:9, você pode ver também o 68, né, que é conforme Gênesis 14:23. Se você puder, pegue o texto bíblico, principalmente quando se é falado nas avas, para você ir confirmando, ok? Mas o texto diz assim: sobre Edom lançarei a minha sandália, sobre a terra de Filisteu cantarei o meu triunfo. Isso aí é claro que é um significado, assim, não é literal, né? Deus vai jogar sandália dele sobre Edom? Estranho, né? Nesse texto, lançar sandália refere-se ao ato de tomar posse de alguma coisa ou dominar sobre algo. Então tem que se entender a cultura para entender que é lançar sandália. Se você for ver lá na história de Ruth, no capítulo 4, 7 e 8, nós compreendemos o ato de descalçar os sapatos fazia parte de transações comerciais da época, indicando o direito legal sobre alguma coisa. Então tem que ver a realidade para entender, inclusive até para entender a história de Ruth, né, com lançar sandálias, descalçar sapato, né, quando tem especificamente esse caso bíblico. Nós temos o hebraísmo de felicidade e suficiência. Esse segundo, então, vamos utilizar outro texto, está em Salmo 63:5, que diz: a minha alma se farta como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. A escolha desse texto justifica-se porque ele descreve dois aspectos do mesmo hebraísmo, que é suficiência e sentimento. Então, por quê? Porque nós vemos ali uma realidade que tem que ser entendida conforme o que é a vida deles lá. Veja, já em Gênesis 41, aprendemos que as vacas gordas representam prosperidade, suficiência, abundância e, consequentemente, a felicidade. Veja lá os versos 26 e 29 de Gênesis 41. Enquanto as magras, então nós estamos falando do sonho de Faraó, né? Elas representam necessidade, escassez, fome e tristeza. Veja o verso 27 e 30. Então são realidades que precisa se compreender porque é um símbolo que é. E aí se torna uma compreensão. O terceiro hebraísmo é o hebraísmo de contraste e antítese. Os judeus usavam constantemente a antítese para designar a virtude em contraste com a fraqueza. É muito comum, especialmente no livro de Provérbios. A sabedoria em oposição à loucura, a prudência contrapondo-se à ingenuidade, o amor ao ódio e assim, respectivamente. Esses contrastes ilustram uma realidade através da enunciação do oposto, especificamente quando se trata de questões de conduta, seja ela moral ou religiosa. Então, essa realidade de contraste, sendo uma antítese, né, é algo muito comum na Bíblia, até para representação de sabedoria. Na poesia hebraica, chama-se
paralelismo antitético. Nós vamos ver isso. Pois a primeira linha poética entra em franca oposição à segunda. O segundo verso faz agudo contraste com o primeiro. Isso é uma forma que os judeus, na sua cultura, tinham de se expressar, e expressar às vezes uma verdade. Veja aí, na Bíblia ainda, Provérbios 15, 20. O filho sábio alegrará o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Então há um contraste, uma antítese. Veja Salmo 35. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, olha o contraste. É muito comum isso na estrutura toda da Bíblia. E nós temos, por fim, o hebraísmo de poder e força, que são expressões que buscam as coisas naturais, nas coisas naturais, exemplos de poder e força, como, por exemplo, rochedo, fortaleza, escudo, a ideia do chifre, né? Então, o Senhor é a minha fortaleza. Mas como? Ele não é fortaleza. Fortaleza é fortaleza. O que é fortaleza? É uma casa, um castelo, tem um muro. Deus não é isso. Mas Deus é. Deus é no sentido quê? No sentido de expressão idiomática. Né? Então, não é a ideia da denotação e da conotação. É o figurativo. Né? Então, é um fato. Agora, isso é muito comum na Bíblia como uma forma de hebraísmo de poder e força. Quer dizer, é muito comum os judeus utilizarem isso para demonstrar, né, que o que eles querem falar, né, através da utilização de uma expressão específica que se relacione com coisas naturais, que demonstram o que eles querem dizer. Né? Então, o Senhor é o meu escudo. Né? Eu estou sob o rochedo de Jesus Cristo. Né? Então, é algo assim que demonstra. Então, aí está, né, as principais características. Nós estamos falando agora do hebraísmo, como expressões idiomáticas. Ainda vamos falar sobre símbolos e tipos, o antropomorfismo, o antropopatismo, os nomes e os números. Antes de terminar essa ava, eu queria relembrar as 6 regras básicas da hermenêutica. Nós esperamos que você já saiba todas elas até de cor, né? Muito importante, a gente sempre está lembrando em cada ava dessas 6 regras, e sempre lembrando também que é importante você ler o fascículo de regras do Dr. Lund. Né? Como ler também, é claro, o livro-texto do Esdras. E se você tiver acesso também a um fascículo das apresentações, leia também, porque aí seria o material que você está lendo nas avas. Né? Tudo isso é só para o crescimento do seu conhecimento. Então, que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia e sendo professor de você na disciplina Hermenêutica Básica. Esteja sempre firme, sempre fiel ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E, como eu sempre digo, meu irmão, seja feliz. Mas lembre-se, faça alguém feliz, porque aquele que dá é o que ele vai receber. Dai e ser-vos-á dado.